E aí, pessoal, já sabem da nova? Agora o Ludus Lab também está no YouTube. A novidade da vez é o lançamento da primeira temporada do Luduscast, que promete trazer uma gama de assuntos relacionados a gamers. Contamos com convidados que são especialistas em jogos eletrônicos e assuntos relacionados. No episódio de estreia, os fundadores do laboratório, Josimar Maia Júnior, Raimundo Oliveira, Cristina Araújo e Ricardo Barbosa compartilham todos os detalhes, desde a origem do Ludus Lab até as metodologias relacionadas aos produtos e serviços desenvolvidos no projeto atualmente. Olá, eu sou Alexandre Sanches, designer aqui do Ludus, da equipe de comunicação, e é com muita alegria que a gente está aqui para estrear o nosso Luduscast Gamers, e num contexto num ano muito especial, na verdade, que a gente comemora os 10 anos do Ludus. E ninguém melhor para falar dos 10 anos do projeto do que os fundadores, né? Até brinquei, os titãs fundadores, como diriam no Attack on Titan. Não que eu assista anime. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Obrigado. Eu sou Raimundo, sou Ricardo, sou Josimar e a professora Cristina. Então, a gente pode voltar um pouquinho lá atrás, né, e falar como que o Ludus ele surgiu desse encontro de vocês, a gente pode dizer assim? A gente já conhecia antes, já. Nós trabalhamos juntos na FUCAP durante vários anos. Saímos da FUCAP, né? Fomos implantar toda uma questão do site da prefeitura, e de lá, né, voltamos aqui para a UEA, né? Mas de antemão, tanto eu como o professor Raimundo, e também nós éramos da antiga UTAN. Então a gente está por aqui desde os anos 90, né, Raimundo? Desde 92, na verdade. Esse mesmo ambiente aqui, é claro que não é do tamanho que é hoje, mas isso daí foi desde de 92. A gente entrou aqui, fez engenharia elétrica, entramos em 92 e saímos em 96. 5 anos certinho. E voltamos para cá em 97 para dar aula. A gente dava aula de linguagem de programação, o equivalente a isso. E passamos 2 anos aqui. Aí em 98 a gente vai para a FUCAP. Aí vai eu e o Ricardo, aí quando a gente conhece o Josimar. O Josimar vindo da UFAM. Nesse tempo aqui, ainda era o TAN aqui na ESH. Era o TAN. Era o TAN, virou o EA na virada do ano 2000. Foi. 2002 também. Aí 10 anos depois houve, né, essa... Não. Aí, Não, peraí. Aí, bem antes, vamos lá. A história começa em outubro de 98, quando a gente se encontra. A gente se encontra lá na FUCAP. E aí a gente começa a fazer sistemas lá. Sistemas para Suframa. Eu e o Ricardo participávamos de um sistema que era o de apresentação de projetos industriais. O Josimar, na mesma batente, fazia o pedido de licenciamento de importação, que era o PLI na época, né? E aí a gente começa um trabalho junto. Em 99 e 2000, a gente iniciou um mestrado na Pernambuco. Aí a gente engaja era aqui na UTAN até a época, né? Aí engaja e vamos fazer o mestrado junto. O mestrado era um Minter. Então, o que acontecia? A gente começou a fazer as disciplinas juntos. Já estavam bem sedimentado. Além da FUCAP, a gente fazia algumas coisas fora, tá? Então, quando a gente entra no mestrado, a gente conhece uma quarta figura, que é o professor Rafael, que ele está ali desde 2000, que é quando a gente conhece que ele era o coordenador do mestrado, então vai direcionando a gente. É o orientador do professor Josimar e do professor Ricardo. É o professor que der? Ele sempre colaborou, agora faz as contas, de 2000 para cá. São 22 anos que ele está nesse batente. E aí começamos a trabalhar junto. Fomos para Recife, aí quando a gente fez o trabalho da dissertação e saímos em 2003 de lá de Pernambuco como mestrado. Aí vou contando as histórias. Aí vem a Cristina, exatamente. É porque a gente estava na FUCAP ainda nessa época, né? A Cristina A Cristina era estudante de sistema de informação, não ciência de computação, era na FUCAP e depois foi para a UFAM, não é isso, Cris?
Eu já estudava ciência da computação, Aham. entrei na UFAM. Isso. Daí eu comecei meu primeiro emprego na FUCAP, em 2002, quando eu conheci esse Foi, eles eram exatamente. meus chefes na época. Isso. Eu era apenas uma iniciante, Isso. mas bastante empolgada com a área. Isso. E aí a gente criou toda a implantação de software livre na FUCAP. Foi. E isso. foi, E aí exatamente. a gente foi pra, não só para fazer um site na prefeitura, Não, como o foi Ricardo falou, foi para Plantar implantar com no setor de tecnologia, exatamente. Foi a SENCT. Isso. Na época, a prefeitura não existia a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Informação. Quando entrou o Serafim, aí ele criou essa secretaria e, como secretário, um conhecido da gente, tá? Que inicialmente foi o convite pro Folha dela e depois foi um conhecido da gente. E nisso daí a gente passou 2 anos implantando lá, tanto a parte de desenvolvimento, tanto a parte de CPD, certo? E também de segurança da informação. Então a gente implantou, para ter uma ideia, a gente não tinha nada de desenvolvimento, todo o processo foi implantado lá. E isso é no contexto de 2002, né, professor? Não, aí já é 2004. 2004. 2005 a 2007. É. Uma coisa interessante, Raimundo, é que eu visitei a prefeitura lá, acho que foi esse ano agora, 2 meses atrás, e um bocado de gente, daquela que a gente chamou, a gente pegou e montou. Então, quando eu entrei lá, eu virei o subsecretário municipal da informática, o Ricardo foi o diretor de desenvolvimento e o Raimundo, diretor do suporte, né, que tomava conta de toda essa outra parte dali. E até hoje, aquelas pessoas estão ali. Quando a gente chegou lá, o cara dizia assim, olha, pô, foi graças a Deus uma equipe dele que nasceu essa parte daqui. Realmente não tinha isso, né? Então, na época, quando teve o Serafim, vamos dizer que foi essa inovação todinha para colocar na frente, foi graças a ele que começou realmente a coisa de informática a florescer ali dentro. Isso. E lá foi implantado todo um processo de desenvolvimento que não tinha. Foi descoberto fraudes, tá? Isso daí é com certeza. E foi colocado todo o servidor a nível de tu ter uma segurança melhor e de tu ter o uso de recursos melhorados. Entendeu? Então, tu tem o quê? Tu tem todo um processo de desenvolvimento que aí tu ganha agilidade, tu ganha confiabilidade nos sistemas que estão sendo gerados e tu na parte de suporte ou do CPD dele, tu ganha toda uma infra que não tinha. Para ter uma ideia, a gente chegou lá, tinha 3 servidores para atender 27 mil pessoas. Fora o acesso. Então a gente saiu implantando isso daí. A gente implantou, só para ter uma ideia, 32 servidores Linux, tá? Todos Linux, todos revisados, com procedimentos de segurança. A gente implantou, eu acho que foram 10 sistemas só na CEMEF, certo? Com toda a questão de tu ter uma metodologia para desenvolver, tu ter uma segurança em banco de dados, tudo isso foi implantado. A gente sai em 2007, porque é quando vem o concurso para cá. Aí a gente faz o concurso, faz eu e o Jusimar primeiramente, que é quando a gente entra aqui em janeiro de 2008, certo? E ao mesmo tempo a gente começa o doutorado aqui, que é um DINTER. Ele começa em março de 2008. E todos vocês na área de sistema de informação? Sim, todos nós somos da área de desenvolvimento, sim. Ou seja, a gente sabe de ASI. O que tu perguntar, essa galera que sabe, entendeu? Então não é assim, não é de boca para fora. A gente fez realmente, a gente participou de todos os problemas, todos. Usando um termo que o professor Rafael fala, né? Mostrar a cobra, matar a cobra e mostrar o pau. Matar a cobra, mostrar o pau e a cobra morta. Exatamente. Então tudo isso daí passa. Aí a gente entra no doutorado, aí a gente se afasta um pouco, até porque não dá pra gente estar trabalhando tanto em projetos e mais o doutorado. Isso é doidice da cabeça de quem faz isso.
Não, mas o caso dela. Não, mas o caso dela, ela tá unindo o útil ao agradável. Ela tá no projeto. Tem a ver tudo a ver com isso. Entendeu? E aí. E aí tá, vai lá. Mas aí a gente volta. Quando a gente volta, aí começa a gente elaborar algo pra gente ficar lá num laboratório, certo? E aí é quando vem o Minter pra gente coordenar, né? O Minter da USP. Já era bem normal ter vários projetos aqui? Não. Aí aconteceu, assim que a gente pegou, basicamente, quando a gente começou a voltar, a gente voltou pra cá, né? A gente preparou uma sala de identificar lá dentro. Isso. Mas também na época nós fomos convidados, calhou na época da Samsung tá procurando um local para implantar um laboratório novo, né? Que no final culminou no Oxa. Então nós três aqui, mais o professor Antenor, que nós fundamos lá o Oxa na época. Era a equipe original do Oxa, né? O Oxa sendo um projeto que era voltado para ensino da comunidade de tecnologias internas da Samsung. E que permanece até hoje, né? O que o Discimar pulou a parte dessa de arquitetar um laboratório. Isso daí. Assim, você pelo que ele percebeu, eles estão o tempo todo juntos, né? Então a gente ficou a prefeitura. Tem 30 anos isso daí. E até essas prévias, né, de experiências prévias ao Ludus, foi sempre de um pioneirismo, né? Porque era uma coisa que não existia. Pioneirismo no sentido seguinte, por exemplo, no nosso Frama, o pessoal tinha mesas e mesas de carimbação de documentos, né? E daí quando, na época o Smart tinha saído da UFAM, né? Daí, mas esse negócio de carimbar aqui não cola não, porque vocês não fazem o seguinte, aí vocês não mandam as informações por um programa pela internet, né? E aí a primeira coisa que o pessoal perguntou era, o que é internet? Pronto, pra tu ver como era o nível da inovação. O tempo. Isso aí foi em 96, né, Simão? Foi. 96, foi antes de entrar na FUCAP, né? Essa aí foi histórias que o pessoal contava lá. Quando a gente entrou, o pessoal sabia que era internet aí em 98, né? Pra ter uma ideia, esse negócio que tu falou de pioneirismo, a primeira equipe de Manaus a ter designer no desenvolvimento foi a nossa. Ninguém reconhecia que designer deveria fazer parte do desenvolvimento. Foi para convencer a direção a contratar um designer. Mais ou menos isso, pessoal. Foi em 2001? 2002, 2003. Foi para 2002. Porque na verdade, a gente tem que entender assim, que antigamente todos os programas eram tipo aquela tela de Linux, toda preta. Aí depois o pessoal começou a colocar a tela de como é que é o nome daquilo? Tipo Windows, interface gráfica, né? E com isso a gente precisou começar a trazer gente para começar a trabalhar. E quando veio o web, o pessoal ainda achava que tinha que trabalhar como antigamente. A gente ficou, não, tem que trazer uma pessoa que entende de desenho, entendeu? Entende de deixar o negócio mais bonito. A estética era mais importante, também bastante importante na época. Mas na época a gente especializou, por exemplo, em trabalhar com interação no computador, para fazer arquitetura de informação também. Para fazer. Então, para ter uma ideia, esse é o convencimento que a gente teve pro camarada. Para a direção, que até então ninguém entendia nada. Para que serve isso? Não, vamos deixar a coisa mais bonita. Mas não, tem uns trabalhos do design que a gente usou muito naquele sistema de nota fiscal, né? Que a gente descobriu o quanto o cara estava perdendo tempo. Isso foi por observação de não foi de uma sala dessa que tem aqui agora. Isso é para te ter uma ideia da importância de um laboratório de teste de usabilidade. Mas foi na prática mesmo, a gente olhando a pessoa, aí levamos o design. A observação não era assim. Foi lá na hora, a gente olhando o cara digitar e viu que o camarada tinha um movimento a mais que a gente poderia ter tirado. Porque o design ele não é nem como se contasse só de estética, é de função também, né? Não, mas o programa todo que naquela época, Alexandre, dali que eu colocava nisso, simplesmente o pessoal não pensava em design. Design para o pessoal era copo, era fazer coisa bonita, era fazer desenho industrial, o nome. Isso, exato. Continua sendo desenho industrial. Né? Mudou. Para ter uma ideia, a gente estava no lançamento do livro do Nielsen, que era sobre usabilidade em web. Naquela época, a gente tá falando assim,
O Nielsen lançou o livro em 98, 99, mais ou menos, né, cara? E aí a gente começou a trabalhar em 2002 com isso daí. Então, pensa, tu tá em Manaus, internet não é lá essas coisas todas, tu tá trabalhando com metodologias de ponta. Tu falar para um cara que tem 60 anos que isso é importante, tu tem que usar alguma outra coisa. Não dizer que é funcional, isso, aquilo, outro. Não entendi, não. Tá, entendeu? Ninguém entendia isso daí. Então a gente foi pioneiro. Tanto que depois, né, os outros institutos começaram a copiar. Porque foi uma coisa de sucesso. Pois Entendeu? eles ficaram bastante tempo juntos, foram pro doutorado juntos, depois da prefeitura eu já desviei do caminho, eles ficaram pra cá, pra UEA, e eu fui percorrer o mundo do mercado, né? Isso daí é Eu importante. fiquei um tempo na rede amazônica, onde eu aprendi a vender, né? Foi um dos melhores empregos que eu tive, porque foi um desafio muito grande, porque eu tinha que vender o que eu trabalhava, tecnologia, e a gente era muito atrás do computador, só fazendo o que o pessoal pedia, modelando e tudo mais. Aí daqui a pouco eu tinha que apresentar, tinha que levar as pessoas para reunião, tinha que fazer cafés para pessoas de marketing, apresentar o portal Amazônia, um monte de coisa. Então isso para mim foi um mundo desbravador, porque inclusive ia para festas, desfiles, um monte de coisa para poder trazer aí bastante dinheiro, né, para a rede amazônica. Foi muito bom porque eu já comecei a ver uma outra pegada, né, com relação a dinheiro, né? Sim. E aí eu já fui para outros lugares trabalhar e já começava a ver com outros olhos os projetos. Isso. Falei, caramba, esse dinheiro tá vindo da onde? Como a gente pode conseguir mais dinheiro e tudo mais? E também me interessei em fazer mestrado, já que todos eles já estavam já terminando o mestrado. Aí estavam em Recife, nas praias lá. Não, pô, lá Quem dera. Aí eu falei, eu quero fazer um mestrado em Recife. A gente ficava eu acho que uns 15 quilômetros da praia, né? Que é. A maior ilusão que a pessoa tem é a pessoa que mora em cidade de praia, acha que vai pra praia. E aí o meu mestrado foi indo pra praia no final de semana. Eu me dei esse luxo. E aí foi que eles precisavam de ajuda, né? Quando depois o Ludo já estava formado, foi em 2012. 12. Só que eu não entrei em 2012, eu entrei um pouquinho depois, acho que em 2015, né? E aí eles precisavam de ajuda com os alunos, né? A parte de como que a gente ia treiná-los para participar de projetos, para estarmos preparados para o projeto. Aí eu peguei toda essa bagagem que eu trouxe de fora e ajudei, né, bastante aí na parte de gerenciamento no início do laboratório. Bastante pesado, porque os alunos... Se hoje está difícil eles entenderem engenharia de software, usabilidade, imagina antes, que na universidade o pessoal ainda não tinha muito essa pegada de ensinar o pessoal a como fazer e mais a teoria, né? Porque uma parte importante daqui da gente é que nós tivemos uma vivência prática de mercado. Sim. Isso é um diferencial muito Isso grande. é muito grande. A gente consegue hoje fazer um sistema do zero. Desde você conceber, tirar requisitos, todo até a entrega final. Isso é uma coisa que para nossa área é uma parte bastante importante e que teoricamente pouco a gente consegue fazer. A gente tem essa vivência, então a gente consegue ensinar o aluno. Você começa daqui, vai percorre isso aqui até chegar até o finalzinho. Nesse sentido de uma metodologia meio que desenvolvida pelo Ludus, pode É um processo de desenvolvimento. A gente vem aprendendo ao longo do tempo esse processo todo dali. Aí uma coisa interessante aconteceu. Quando a gente começou a montar, eu lembro direitinho, por exemplo, eu estava no mestrado, doutorado já, eu tinha vários alunos, por exemplo, que fizeram pequenas partes do projeto ali, da linguagem, e já usavam linguagem de sistema distribuído, já usavam teste unitário, já faziam uma série de coisas ali usando tudo que a gente pegava fazia. E naquela época a gente era literalmente metade dessa sala, daqui pra lá, era só esse pedacinho. A primeira sala não foi a B2, né? B9. B9. Não, peraí, é assim. A gente começou com fiapinho. Entendeu? Um corredorzinho, né? Tá ótimo. Mas meia sala dessa. Eu não vivi essa parte não. Eu entrei Pois é. na B9. Pois é.
com o dinheiro que a gente conseguiu, né, a gente comprou 20 máquinas e botamos lá no laboratório. Era uma coisa apertada, entendeu? Aí, só que essa coisa apertada, né, a gente via que só a gente tava naquele bolo ali. Aquela sala lá era cheia de outras salas, mas só a gente ficava lá. Isso. Ficava desocupado os outros escritórios, né? Já estavam em desuso, né? Então eram utilizados no passado, mas na época que nós entramos lá estavam em desuso. Na época da UTAN eles eram usados, né? Porque esse aqui já passou, quando chegou no 2000, tem o EA. Sim. Entendeu? Então aquelas salas vão ficando vazias, porque eram coisas, eram portas antigas que estavam desativadas já, então a gente ficava sozinho. E aí, Só para complementar o que a Cristina falou, o que ela viu no mercado, aí ela viu que era interessante, porque a gente fazia muita coisa que o mercado nem ainda fazia, entendeu? Aí foi quando ela viu o valor que todos nós aqui temos, entendeu? é um olhar inovador, né? Tipo, que vocês construíram, por exemplo, nas coisas da prefeitura, de botar programação, da sua experiência de mercado, né? Porque hoje é muito fácil de enxergar esse mercado de jogos, tecnologia, como muito grande, muito rentável, mas acho que 10 anos, 20 anos atrás, precisava ter esse olhar de que isso vai ficar grande, né? Era muito restrito mesmo, era bem restrito. Porque a gente já vem com uma pegada de mercado muito mais ligada a produto, né? A gente quer fazer, implantar, se for para vender o produto, coloca para vender, e começa a fazer todo um plano de negócio, tudo mais. E aí quando vem para a universidade vem mais a produtividade de artigo científico, né? Quanto que o aluno aprendeu, então vem toda A gente essa não é parte de educacional. mercado. Aqui a gente não é de Meio que mercado. a gente misturou, né? Mas eles têm vivência de mercado e misturou isso com a atualização da minha, né, junto. Aí a gente juntou tudo na B9 e eu fiquei muito tempo sozinha com os meninos porque eles estavam no Oxa. Então a gente tinha que fazer esse prédio aqui funcionar, estava os três lá e eu sozinha lá no Exatamente. Então foi um trabalho bem pesado, assim, no início. A primeira turma de jogos foi em 2012 ou 2013? 2012, né? 2013. Não, ela foi 2014. Foi 2014. Uma turma de jogos. Mas é porque assim, ó, quando a gente começou lá, a gente tinha pegado de fazer produto. E Sistemas. Então a gente sabia fazer sistemas também. Só que desde pequenininho eu sempre quis mexer com o jogo. Então foi uma ideia minha sempre mexer. Só que eu nunca consegui, nem na UFAM, que o cara prometeu quando ele, tu vai fazer aqui é o A na época, né? Então vai ter jogo lá, não tinha jogo nenhum. Mas os exercícios que eu fazia pra mostrar, mostra um gráfico, não sei o que, eu fazia um labirinto lá, montava um labirintozinho. Aí foi mestrado, mesma coisa, doutorado, mesma coisa. Só que eu tava no doutorado, calhou isso em Recife. Em Recife tem um César. Até a semana passada, atrasada, veio o novo presidente César aqui do Amazonas, até expliquei essa história pra ele. E quando chegou na hora lá, eles montaram um curso de 60 horas de produção de jogos. eu me lembro bem. Tu trouxe o certificado. Aqui, Raimundo. A gente vai botar uma especialização aí. Aí a gente chegou lá, só que o curso. Foi assim mesmo. O curso ali era pequeno, não estava completo, assim, mas serviu do embrião, né? Tudinho dali, quando eu trouxe pra cá, exatamente isso. Raimundo vai montar uma especialização. Foi. Aí quando a gente, na época também, quando tinha o Cleto bem aqui, a gente conversou, montar também uma graduação, uma graduação tecnológica em jogos também. Aí começou essa. Acho que foi um erro a graduação. Mas a criação do Luz, ela estava ligada aos jogos? Sim. Ou foi um projeto com objetivo? Também, né? Também. A ideia inicial era fazer jogo, né? E também sair com produto e artigo. Ia ser bem diversificado. A ideia é ter um local que os alunos. Basicamente, isso aqui é um sonho realizado, né? Sim. Que os alunos pudessem passar o dia, fosse um lugar agradável, fosse um lugar que as pessoas gostariam de ficar. Essa que foi acho que a ideia. O mesmo ambiente que a gente montou lá no... Imagine, tu tem um ambiente de Oxa que tem grana. Ponto. Aí tu imagina o mesmo ambiente a gente querendo montar sem grana. Aí tem isso daí. Mas o pessoal vinha muito mais pra lá do que pra cá. Isso, o que aconteceu? A gente percebeu o seguinte, né? Que duas características. O aluno que fica mais no laboratório, isso é uma coisa que eu aprendi lá na própria UFAM, que tinha assim, ó, como se dar mal. Até hoje eu copio esse slide e coloco nas minhas aulas. Como se dar mal. Não
fazendo trabalho no laboratório, não ficando no laboratório. Dentro daquela época dali, eles tinham noção já que aluno que fica no laboratório, aluno que permanece na universidade, fica dentro do tempo do laboratório, é o cara que se dá bem. Computação. O cara que vem aqui, que vem, só faz o social, um pouquinho daí vai embora, vai para casa, tal, tudinho, então não vai se dar bem. E para fazer esse sistema, para você aprender todo esse processo, você precisa de alguém que esteja dedicado, alguém que venha, que fique, que volte, que vá todo esse processo lá, né? E fique sempre no laboratório. Esse é o ideal do aluno. Entendeu? Só que às vezes as próprias disciplinas eram complicadas. E hoje a gente percebia que ele era um pouco fechado, entendeu? Ele não tinha essa abertura do aluno poder entrar, do aluno poder participar, acessível, entendeu? É muito fechado ali. Esse é o termo. E aí a gente chegou na conclusão, eu até falava assim, vai deixar bonitinho, aí a gente falava assim, não, a gente gosta de laboratório assim, cheio de caixa, isso com científica, isso é verdade. Isso é verdade. Aí eu falei, não, gente, a gente precisa de um local mais confortável, mais legal, que a gente possa atrair os projetos. Eu que já a gente precisa de dinheiro, que artigo científico, mas precisa de dinheiro. Aí foi quando entrou a coisa da gente, foi a FAPEAN. A FAPEAN, nesse sentido, ela foi muito importante pra gente, porque calhou na época também de ter um projeto chamado ProTI. Isso. Né? O que era ProTI? Era um projeto da FAPEAN de trazer pessoas para a área de TI. Já tinha para engenharia, né? Teve antes ali e tal, e teve depois do ProTI. Era um dinheiro que tinha sobrado lá, tal, o pessoal conseguiu converter isso em projetos. Então, na época, o que a gente fez? A gente participou desse edital, né? Eram 3 editais. Era o ProTI Pesquisa, que era para montar em laboratórios. O ProTI Mobilidade, que era para fazer os alunos viajarem, conhecerem as coisas todinhas. E o ProTI RH, que era para atrair aluno de ensino médio para a faculdade. Então, o ProTI RH, o Ricardo conseguiu... foi no edital, e o ProTI Mobilidade, o ProTI Pesquisa eu consegui, né? No ProTI Pesquisa, inclusive, participou o professor Soja e a professora Eloá na época, né? Então, com esse dinheiro dali do ProTI Pesquisa, nós reformulamos o Ludus todinho, hoje é bonitinho aquela cara que tem lá hoje, é o ProTI Pesquisa. Também fizemos o laboratório da professora Eloá na época, a gente montou, e o dinheiro, no caso do Soja, que é bem pouquinho, a gente pegou máquinas e tal, mas montou, e o Soja ficou assim, dentro do próprio Ludus. Mas aí aconteceu, deu outra cara. Ela tava certa, entendeu? Ela tava certa. Nesse sentido, ela tava bem certa. Porque todo mundo que olhava ficava fascinado. Eu vi um aluno que... Onde que tá o Paulo hoje? Tá nos Estados Unidos, eu acho. Em Nova York? Não, eu acho que foi assim. Ele veio nos visitar e ele ficou emocionado, porque quando ele fez o Sempre OEA, foi aquele aplicativo da tuberculose, ele ficava num cantinho, assim, era sagrado aquele cantinho do Paulo, e ficava ali programando lá o TCC dele, que foi o que levou ele pro mestrado e tudo mais. E aí quando ele olhou aquilo tudo, ele falou, professora, vocês conseguiram. Todo mundo que passava por lá, eu falava, gente, a gente vai fazer de tudo para fazer tudo direitinho, pra gente ficar preparado aqui para um cliente potencial, assim. Na verdade. Isso aí, o edital saiu em 2017. Demorou para sair o dinheiro em si, entendeu? Aí quando foi em 2018 que a gente conseguiu fazer a reforma, inaugurou, se eu não me engano, tá lá em março de 2019. E ele sempre chamou Ludus Ludus? Sempre. Sempre foi Ludus. Porque a ideia é toda o seguinte, Porque isso daí foi muita discussão. Muita discussão. O Simar chegou, ele ficava, eu numa mesa e o Simar na outra. Aí, mundo, o que tu acha de luz? Tá bom. Então uma filosofia por trás, porque a ideia é o seguinte, né? A ideia que a gente percebeu que muitos dos nossos alunos, quando iam para o mercado, eles não estavam preparados, assim, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que a faculdade força o aluno às vezes a fazer. O aluno lotar de disciplina. Se você olhar um horário de um aluno hoje, ele tem disciplina de tarde para fazer tudo. E que hora o cara vai estudar? Entendeu? Tem aluno que literalmente falta aula
para estudar. Estudar. Isso é uma coisa ruim, ruim. entendeu? Então, o aluno é acostumado, por exemplo, a deixar tudo para a última hora, vir fazer as coisas, pegar, deixar atrasar tudinho. E no mercado não pode ser assim. O programador, o cara tem que ser constante, entendeu? Disciplinado. Então a gente pegou, não, bora pegar, e já tinha aquela pegada de Ludus em si, a gente foi tentar fazer jogo. Não, bora eu pegar um nome que tem a ver com o jogo. Então a gente pegou o nome de Ludus, que Ludus é uma escola de gladiadores. Então a gente chamava de gladiadores para ir lá pra arena. Pegava um cara que era. Então o que a pessoa entrava? A pessoa entrava ali, crua, e aprendia o nosso processo de desenvolvimento, entendeu? Para poder fazer o sistema com a gente. Inicialmente era Ludus, laboratório de jogos e entretenimento. Exatamente. Então aí a gente mudou o nome porque eu comecei a ver que a gente só ia pegar jogos e coisas de entretenimento. E aí, como a gente queria incluir tudo que a gente via na computação para poder atrair os alunos para ir para o laboratório, até para aprender toda a parte de tecnologia envolvida, aí abrir mais as oportunidades e a gente trocou para laboratório de tecnologia e inovação e economia criativa. Que aí entra tudo. Que aí entra a parte de jogos, na parte de economia criativa, toda a parte inovadora que a gente pode colocar nos projetos e a parte de tecnologia. E economia criativa também, porque na época existia um grande boom para tentar a criação de startup. Exato. É porque é o seguinte, né? A gente tem o modelo Zona Franca aqui de funcionando, direitinho, tá tudo que você vê aqui é o modelo Zona Franca. Só que constantemente é atacado. É verdade. Entendeu? Então o que tem que fazer? Nós temos que encontrar uma outra maneira, um outro viés, uma outra estrutura que a gente possa pegar. E uma delas é a criação de um polo digital. Você fala isso no sentido de economia geral na Amazônia. Né? Isso, entendeu? Porque se amanhã acabar isso aqui, a gente vai tentar dar pedra aqui. Não tem outra coisa. E asfalto Amazônia. A gente tenta fazer uma preparação, até mesmo dos governantes, tudinho. Muitas vezes vêm aqui na universidade, a gente tenta ajudar nesse sentido, para que o que a gente tem visto é o que a gente hoje em dia também tem um mestrado de inovação e transferência de tecnologia que está rodando aqui com basicamente a anuência do laboratório, que o Raimundo é o coordenador, né? E estudando, né, os processos em si, a gente viu que é importante o governo estar alinhado com os empresários e com a universidade para que realmente haja uma melhoria da economia local, né? Então a gente utiliza esse conhecimento que nós distribuímos no mestrado e também tentamos aconselhar, né? Tanto prefeitura quanto governo, né? Você pode ver que a gente trabalhou inicialmente na SUFRAM, na esfera federal, né? Depois veio para a prefeitura e agora a gente está aqui no governo, né? No estado, né? Então a gente já passou por várias esferas, a gente sabe muito o que funciona em relação à automação. Por exemplo, uma coisa que a gente, quando foi para a prefeitura, uma das primeiras coisas que a gente quis se livrar foi da nota fiscal eletrônica avulsa. Porque a gente prestava serviço como nota fiscal desenvolvedor. Acho que tem até hoje. E daí é o mesmo. E daí, olha só, a gente fazia um sistema, algum serviço, né? E daí eu tinha que ir lá na prefeitura de manhã para tirar a nota fiscal avulsa para o cidadão me pagar. Daí eu passava, eu ia para uma fila, né? Primeiro eu escrevia num pedaço de papel a nota fiscal, mais ou menos, o rascunho, né? E daí eu ia para uma fila que o cidadão da prefeitura digitava para mim. Eu passava uma hora nessa fila. Depois eu ia pro banco pagar a taxa da prefeitura. Aquela nota mensal de serviço, por exemplo? Não, essa era avulsa. Não, era avulsa, porque a gente era tudo manual. É tudo manual. E daí eu tinha que ir para uma outra fila depois que voltasse do banco, para pegar a nota fiscal impressa. Eu passava a manhã toda. Era a manhã toda que a gente perdia nisso. Então, a gente não queria que isso acontecesse, porque a gente, lá no SUFRAM, a gente se livrou das filas. Quando alguém chega na SUFRAM hoje em dia, assim, é meio deserto. Por quê? Porque todos os sistemas conseguem automatizar, e se o cidadão ele tem o caminho feliz dele pronto lá, ou seja, ele não está fazendo nada fora do padrão, ele faz tudo via sistema. Então, isso que a gente queria fazer na prefeitura. Então, e é isso que a gente acha que é importante para o nosso governo fazer essa perninha, né? Empresário, governos e universidade, para a gente fazer o que o Gismar falou, que foi mudar um pouquinho esse viés, né? Somente de dependência de incentivo. Só queria voltar um pouco no tempo
Que o Jucimar ele pulou pro ProTI. Exato. Antes do ProTI, é assim. A gente volta do doutorado em 2013. Aham. Aí a gente começa a coordenar um curso, que é o de Engenharia de Computação. Certo? E o Jucimar coordena, depois de uma longa briga, coordena o TADES, que é o Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Era um projeto aqui da época. Não, Era um curso de graduação. dois cursos de graduação aqui. Não tinha sistema de informação. Não tinha sistema de informação. Aí eu me lembro até dizendo pro Jucimar, tu tá aqui para acabar com esse curso. Não acabou, né? Era porque assim, o curso já estava assim, como é tecnologia, a tecnologia tem que ser vista, vamos dizer, no máximo 4 a 4 anos, entendeu? Sim. Então, o que a gente percebeu que o pessoal que estava entrando estava saindo, entendeu? Estava saindo em média 4 anos e meio, 5. Que é uma engenharia quase. Tinha um aluno da pós que passou pelo TADES, eu acho que ele passou anos trabalhando, não vou dizer o nome do instituto, mas não tinha feito TCC ainda. Aí aconteceu, eu achei melhor extinguir o curso, Isso. entendeu? Criar um curso de sistema de informação e migrar todo mundo do TADES para cá. A pessoa se formou mais rápido assim. Do que fosse continuamente. O que é interessante nisso, nessa Mas coisa hoje toda. não tem mais TADES, né? Não. Tem o curso. Não, o curso tem. Remanescente. Ele Eu sou não remanescente. Assim. Ele não é, mas não tá mais pedindo vestibular. Não tem entrada mais. Tu tem o curso, mas não tem Só entrada. quem ainda está dentro Isso. vai sair, certo? Isso. Não, se tu quiser abrir uma turma, tu pode. Entendi. O curso é esse daí que a gente quer começar a levar agora, expandir para o interior. Aí o que a gente fez? Além dessa reformulação para sistema de informação, a gente reformulou todo o curso de engenharia de computação. Entendeu? A gente começa esse trabalho em 2013, 2014, né, Jucimar? E culmina em terminar em 2015. 2017 a gente ficou na ENAD 5, né? Foi. Isso já tinha o Ocean também, né? Já tinha um outro. Não, aí, pois é. Quando a Cris disse assim, ó, eles estavam lá no Ocean, mas não era só o Ocean, tinha a coordenação. Tinha coordenação. E assim, sinceramente falando, a gente tinha empecilhos. E eram empecilhos tipo assim, da grade mesmo. A gente olhava a gente fazendo o estudo da grade que tinha naquele momento, não conseguia formar um cara de engenharia de computação, né? É porque foram misturando tudo, entendeu? Foi um Frankenstein. Tinha um Frankenstein, era um Frankenstein literalmente, porque tinha coisa de mecânica lá dentro. Então a gente teve que enxugar, rever, copiar tudo e ver o que o pessoal fazia fora para colocar para nós. Então deu uma ajeitada, uma ver a versão dele para poder o pessoal conseguir se informar. Isso. E eu acredito que o laboratório foi bastante importante nessa época, porque como eu estava com os meninos trabalhando com eles, eu percebia o que eles não sabiam. Aí eu comentava, qual é a matéria que tem isso? Porque eles estão vindo sem nenhum conhecimento sobre. Pois é. E eles não têm a parte de banco, quem é que está dando banco? E uma série de itens, né, que foi ajudando ali, porque eles eram os coordenadores, eu já fui passando ali. Isso. Caramba, tem que rever esse Uma das curso, coisas, né? vai ter uma ideia, foi o primeiro curso de engenharia, em 2014, a colocar a disciplina de empreendedorismo na grade. E como obrigatória. Era assim, nenhum curso, temos 14 cursos de engenharia aqui. Nenhum. Sabe? Porque nenhum, zero. Nem como optativa tinha empreendedorismo. O cara saía, literalmente, que a gente falava bem assim, o cara sai para ser funcionário do instituto daqui. Ou concurso, né? Ou concurso público, sai para ser empregado. Quando a gente reformula a grade, aí entra empreendedorismo, e no sistema de informação entra empreendedorismo 1 e 2. E a gente faz uma outra mudança, que aí eu acho que é mais crucial. A gente coloca todas as disciplinas para terem projetos. O cara me lembro do Flávio, né? O Flávio falando, mas estrutura de dados dá para fazer? Aí o Jucimar diz, o que sistema operacional utiliza? Utiliza lista? Utiliza. Utiliza isso? Utiliza. Então dá para te fazer. Porque a ideia era
não vou dizer que o cara não fazia prova, claro que fazia. Mas era para ele ter uma parte prática muito forte. Aí é que entra o laboratório todinho nisso daí. Porque quando a gente entrou, os laboratórios daqui todos eram fechados. Todos. A gente colocou, tínhamos 2 laboratórios, efetivamente tínhamos 2 laboratórios. A gente saiu com 4 laboratórios abertos, entendeu? Que é da A23 até a A24, 23, 24, 25. 26. 4 laboratórios, mais o Ludus e mais o LSI, que foi fruto do Proteí, entendeu? Que aí foi foi. Então, quando você olha para o curso de uma maneira acho que a gente passou 5 anos, olha de 2013 para cá, tem uma mudança radical. A nota 5 do ENAD reflete isso. Aí quando chega a nota 5 do ENAD. Depois, assim, ninguém é perpétuo e aqui. Quando a gente saiu da FUCAP, era assim, tava morno ali. A gente não tinha mais desafio nenhum. Sabe o que é desafio nenhum? Tu entrar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e tu sair 6 horas da tarde. Olhando assim um pra cara do outro, a gente lembra que a gente ia tomar um café lá no Estúdio 5. Pô, o que a gente vai fazer hoje? Nada. Tomar café amanhã. Cara, nada. O que era possível fazer, a gente, pra ter uma ideia, a gente saiu de lá. A gente encontrou o Sebastião em 2000 e saiu em 2004 de lá, final de 2004. A gente encontrou o Sebastião em 2009. Só tava o sistema que a gente fez lá. É a mesma coisa. Só. Tudo a mesma coisa. Só. Todos esses acontecimentos, né, desde o trabalho de vocês, vocês se encontraram, né, nos trabalhos anteriores, a reformulação dos cursos aqui, foi um impacto muito grande, né, acho que não só tipo, interno, né, mas nesse sentido da tecnologia no Amazonas mesmo, né, porque a ESH é uma referência de tecnologia do Amazonas, né. E eu acho que o grande impacto na ajuda que o Ricardo tá falando, que a gente tenta aconselhar e tudo mais, foi a pós de jogos. Foi. Sim. Porque eu me lembro, eu tava na academia, quando o Raimundo inventou de malhar também. Aí ele falou assim... Inventou de malhar. Na academia, né? Aí ele falou assim, Cristo, acho que esse negócio de pós vai dar certo, lembra dessa conversa? Aí eu falei assim, Raimundo, porque a gente não sabia de nada. A gente não sabia. Mas a gente vai tentar fazer dar certo. E aí eu fui aluna da primeira turma, né? Eu pra te ver, eu realmente acreditava que ia dar certo, porque acho que tudo que a gente se entregou pra fazer, se empenhou, a gente deu certo, então eu tinha bastante segurança nisso. E a pós foi um sucesso. Meus colegas que faziam parte da pós, a gente até brinca que teve 3 turmas de pós, né? A primeira turma, a gente brinca que era a turma dos CDFs e nerds, porque era só doutor e mestre. Aí eu tendo que fazer meu mestrado, estando aqui na pós, e eu achando que era só eu que estava fazendo loucura. E aí eles falavam pra mim bem assim, Cris, a pós pra gente é uma terapia. Então aí eu percebi que a gente tinha acertado. Porque realmente era terapêutico, a gente se divertia, a gente passava noites acordados fazendo jogos, a gente fez amigos e tudo mais. E aí a gente percebeu que talvez a gente não emplacasse nenhum jogo de sucesso, mas a gente estava se divertindo muito. E o resultado é que eu acho que só eu estou em Manaus hoje, ajudando vocês, porque todos os demais estão pelo Brasil e pelo mundo. Né? Então a pós realmente foi muito boa. E a segunda turma, ainda agora uma aluna que está fora do país pedindo os slides que eu usava na aula. Então provavelmente ela esqueceu de alguma coisa que ensinou já para aplicar no trabalho. Então assim, é muito legal, entendeu? Realmente a gente fez dar certo. Tem um outro detalhe, né? Que aí o Gilmar pode complementar melhor. Aí a gente se tornou a primeira professora de jogos na graduação de jogos e a primeira professora de jogos na pós-graduação de jogos. O que aconteceu foi o seguinte, que de fora, né, o pessoal começou a ter uma referência de Manaus, entendeu? Com relação a jogos. E isso afetou São Paulo e Recife.
E para ter uma ideia da dimensão que foi São Paulo, Recife, Santa Catarina, eu acho que entra não muito. Não, Recife entra. São Paulo e Recife. Aí tu entra, aí o pessoal começa a olhar pra cá de uma outra forma, entendeu? Porque tu tinha 2 polos, isso daí era fato. A gente tava brigando, digamos assim, com o Sim. Hoje o Sim sempre foi referência, que é o Centro de Informática. Não, Centro de Informática da UFPE. Entendeu? Então tu tem essa referência que ali foi criado todo o César. A gente chegou a ver a criação do César. Foi em 2000. O César tinha 2 anos quando a gente chegou lá em Recife. Eita. Era bem pequenininho. E aí tu começa a brigar com o pessoal que é referência, porque ali tu tinha os nossos orientadores, né? Entendeu? Tu tinha isso daí lá. Então tu começa a ter um ponto aqui em Manaus que não tinha. E no norte, amigo. Tu sabe o que é isso? Tanto que eu acho que o estúdio do Cydia contratava a preço de ouro muita gente para fazer jogo. E aí a gente capacitou com apoio de muita gente que faz parte até hoje do Cydia, das nossas turmas da pós-graduação de jogos. Se for ver os números aí. Então, nosso primeiro episódio já vai. Já acabou o tempo. Foi rápido, né, professor? Podia ser pode fazer uma parte 2, eu acho, hein? Acabou. Vamos ver. Eu falo muito, mas assim, eu particularmente não gosto muito desse negócio. Além de agradecer a presença de vocês, eu queria parabenizar também pelo movimento. Hoje ficou bem claro pra gente, né, a história do Ludus, tudo que aconteceu e do objetivo que vocês citaram, né, de que era criar um ambiente para que o aluno vivesse a universidade e que hoje eu nem estudo aqui na UEA, eu sinto isso aqui no Ludus. Então, eu queria agradecer a presença e parabéns por toda essa. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais. Obrigado pelo trabalho. Foi ótimo. E até a próxima, hein? Até a próxima episódio com vocês. Tchau, tchau. Nossa.